Sextou aqui no canal e claro que para comemorar a chegada da sexta-feira, eu não poderia deixar de falar de uma grande estreia do cinema das últimas semanas. E vou aproveitar para fazer aquele combão especial de falar de vários filmes num vídeo só. Vem comigo, que nesse vídeo, como vocês provavelmente já viram no título, a gente vai falar de todos os filmes da franquia Sexta-feira Muito Louca. Bom, não vai ter sinopse individual nesse vídeo, porque basicamente a história de todos os filmes é a mesma. Mãe e filha adolescente trocam de corpo para aprender a se amar mais. E esse fato, como você pode adivinhar pelo título do filme, sempre acontece numa sexta-feira em que ambas têm eventos importantes para estar presentes. Esses eventos vão mudando de filme para filme e a gente vai falar um pouquinho da diferença entre eles. O que me coloca para pensar um pouquinho é que eu vejo muita gente dando ênfase em que Sexta-feira Muito Louca, ou os outros títulos que esses filmes ganharam em português, no original Freaky Friday, todos eles, as pessoas dão muita ênfase na troca de corpos, quando eu acho que todos os filmes, na verdade, são sobre esse conflito geracional e das pequenas faíscas que podem surgir por conta desses conflitos de gerações. E eu acho muito legal que a gente está falando de uma história de conflito de gerações, porque é uma história que ganha uma versão nova a cada geração. Literalmente. Nas últimas 4 décadas, a gente teve pelo menos um filme inspirado em Freaky Friday em cada uma delas. Mas vamos voltar no tempo, até o início disso tudo. Freaky Friday é um livro infantil escrito pela autora Mary Rodgers em 1972. A sua primeira versão cinematográfica, que teve o roteiro também assinado pela Mary Rodgers, é de 1976 e ganhou o título aqui no Brasil de Se Eu Fosse a Minha Mãe. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o filme tá disponível na Disney+. Ele é protagonizado pelas atrizes Barbara Harris e uma novinha, bem novinha mesmo, Jodie Foster. Quem diria que 5 décadas depois ela se tornaria produtora, diretora, atriz e tem 2 Oscars pra chamar de seus. Além de estrelar um dos melhores memes LGBTs que existem, que é o Gay Silence. Sim, é ela nesse meme, em 1979, 3 anos depois de Freaky Friday. Mas vamos falar do filme em si. Eu sei que muita gente, provavelmente grande parte do público aqui do canal, assistiu a versão de 2003. E a gente vai pontuar aqui algumas diferenças até a gente chegar nessa nova versão. E falar ainda de outras que aconteceram depois. Essa versão de 76, por ser escrita pela autora do livro, talvez seja a mais próxima da ideia original. E tem muitas diferenças da versão mais famosa, que a gente vai falar daqui a pouco. Primeiro de tudo, não existe elemento mágico nesse filme. A troca de corpos acontece, mas a gente não sabe direito por que nem como. Ela só acontece e tá tudo bem. Não tem importância de por que ela acontece. E esse é o único filme que não existe nenhum elemento mágico ou sobrenatural. Nesse filme também, a gente tem uma família de margarina. A nossa adolescente Annabelle, vivida pela Jodie Foster, tem mãe e pai nesse filme, além do irmãozinho que está presente em todas as versões. E essa também é a única das versões cinematográficas da história em que mãe e filha não se encontram em nenhum momento enquanto estão em corpos trocados, o que é muito usado nas outras versões para gerar um certo efeito cômico. Bom, você deve estar vendo aí na tela o pôster do filme com a minha nota. Eu não gosto muito. Eu sei que é a versão favorita de muita gente, mas pra mim ela bateu mal. Eu acho que é um filme de sessão da tarde que com certeza funcionou muito bem até os meados da década de 90 ali, deve ter passado horrores. Eu não lembro de ter visto, mas provavelmente deve ter rodado bastante. Mas eu acho que as circunstâncias da história, eu acho que... Não é que dá pra dizer que envelheceu mal, porque eu acho que essa é uma expressão que não faz sentido se a gente considerar que esse filme tem 50 anos de idade. Mas eu acho que a sociedade mudou muito e muitas coisas que existem nesse filme jamais seriam aceitáveis num filme da Disney hoje. A gente tem piadas machistas que não fazem sentido, expressões meio homofóbicas, mas são coisas que eu relevo. Eu acho que o pior pra mim é que nenhuma das piadas visuais ali tem muita graça. Eu acho um filme meio sem gracinha. E me pega muito que esse é o único filme em que a mãe não tem um emprego. Nesse filme, quando elas trocam de corpo, a nossa adolescente tem que aprender a ser uma dona de casa, a gerenciar um lar, a botar roupa pra lavar, cozinhar, passar, lidar com a empregada e outros funcionários que aparecem pra ajudar nos serviços caseiros. E embora eu entenda o humor disso, eu acho que o filme tem um bom timing, sei lá, eu acho que é tão passado. Mas é isso, né? Tem quem se agrade.
Ah, é importante pontuar que nesse filme o grande evento é relacionado a esportes. A Annabelle, a personagem da Jodie Foster, ela vai se apresentar com esqui aquático no evento, numa marina que tem a ver com seu pai, que é um empresário do ramo imobiliário. Eu não entendo muito bem, o filme também não explica muito bem. Mas é isso. Eu acho que é um filme que funciona para um público específico. Eu acho que funciona muito mais para pessoas mais velhas hoje. Eu acho que se você colocar um jovem para assistir, da minha idade ou menos, ele vai gostar muito mais das outras versões. Mas é isso. Se eu fosse minha mãe, tá disponível no Disney Plus. E de 1976, a gente salta para 1995. Freaky Friday ganhou mais uma versão, dessa vez direto para TV. Um filme produzido pela Disney, que passou no canal ABC e também no Disney Channel. Essa é a única versão que você não vai encontrar no Disney Plus. E embora não haja uma razão oficial, eu suspeito do porquê. E eu acho que nem tão cedo você vai encontrar ele por lá. O que eu acho que provavelmente é, e eu já explico por quê. Alguns filmes dessa época, eles não eram produzidos pela Disney. A Disney terceirizava essas produções e aí ela negociava direitos de exibição. Com o avanço dos streamings, essa nova era, esses direitos têm que ser renegociados e essa negociação, além de difícil, consome dinheiro. Quando o filme é produzido por você só vai lá e coloca ele lá e é muito mais barato. E vocês acham que a Disney vai se preocupar em negociar direitos de um filme dos anos 90 que meia dúzia de gatos pingados vai assistir no Disney Plus? Eu acho que não. Então, não sonhem com isso. E como eu sei disso? Bem, na maratona de Halloween do ano passado, eu tava procurando um filme que depois eu descobri que era um original Disney Channel, não tão original assim, chamado Demônio na Garrafa. E esse ainda tem uma situação pior que esse Freaky Friday, porque não há nenhuma cópia original na internet. Essa versão de Freaky Friday você encontra no YouTube, de uma qualidade ruim, mas dá pra você assistir, então não é impossível de achar. Eu mesmo assisti o filme por lá, numa cópia dublada em português, inclusive, e não é o melhor jeito de se assistir um filme, mas é o que tá tendo. Então fica a dica caso você queira completar aí toda a saga Freaky Friday. Ah, e no Brasil, esse filme se chamou Tal Mãe, Tal Filha. Bom, e quais são as diferenças? Eu acho que aqui, em 1995, a coisa já começa a ficar bem mais parecida com o próximo filme, que é o que todo mundo conhece. Aqui, pela primeira vez, a gente vê os daddy issues da personagem da filha. Os pais delas são divorciados aqui e ela mora com a mãe, que tem um novo namorado, que por acaso trabalha com ela, né? Dessa vez a personagem tem um emprego numa confecção de roupas infanto-juvenis. Achei o tema inusitado. O irmãozinho chato continua lá. E aqui a gente também tem elementos mágicos. O novo namorado da mãe dá para as duas um talismã que ele falou que ele comprou numa loja asiática. E é assim que elas acabam trocando de corpos. E aqui, pela primeira vez, elas também têm interações uma com a outra. Muito pouco, geralmente por telefone. O filme brinca com esses encontros e desencontros delas até elas se encontrarem no fim. E o evento importante também tem a ver com esportes, nesse caso, que é uma competição de salto ornamental. Achei meio exótico, mas é isso. Uma diferença que chama atenção também é que o filme já começa a ir para um lado anti-tabagista, né? No primeiro filme, a personagem da mãe fumava, e isso representava a diferença entre crianças e adultos. Nesse filme aqui, a personagem da mãe também fuma, só que ela repete durante o filme que ela está tentando parar, coisa que não acontece no anterior. E isso acaba gerando uma piada engraçada, mas que jamais passaria hoje. Tem uma cena em que a mãe, no corpo da filha, pede um cigarro a duas adolescentes e elas aparecem fumando. Isso jamais passaria num filme da Disney, principalmente do Disney Channel, hoje em dia. Mas a gente tem essa pérola aqui nos anos 90. Eu gosto menos desse do que da versão dos anos 70. Mas também não é o meu menos favorito. Tem um ali na frente que, ó, só por Deus. Mas se você ficar curioso, já sabe onde encontrar, né? Agora vamos para 2003. Provavelmente o mais famoso de todos, que é Sexta-feira Muito Louca. Estrelado pela Jamie Lee Curtis e pela Lindsay Lohan. Esse é o meu favorito de todos eles. E não é porque é o filme que eu cresci assistindo. Eu acho que ele apara muitas arestas dos anteriores e ele consegue ressoar pra frente, que eu acho que é uma coisa que os outros não conseguem. Eu assisti o filme de novo pra assistir o novo, né, de 2025, e ele consegue ainda se conectar com uma geração de hoje. Então, eu acho que é uma coisa que, por exemplo, o filme de 76
não consegue, e o filme de 95 tem certas barreiras ali ainda. O que eu gosto mais nesse filme de 2003 é que as relações familiares são mais complexas. Eu acho que é isso que faz ele ser melhor que os outros. Achei toda a questão da Anna, não é mais Annabelle, né? Ter essa questão com o pai que morreu e a mãe meio que tá casando de novo, né? Substituindo ele de alguma maneira. A gente tem a mãe, que agora se chama Tess, né? Personagem da Jamie Lee Curtis, além de se casando de novo, tendo uma profissão, né? Ela é psicóloga, que também dá uma outra complexidade pra trama. Eu acho que o fato desse filme ter muito mais interações entre mãe e filha possibilita um novo lugar pra comédia aqui, que não tinha muito nos outros. E eu acho que apesar do filme talvez ter envelhecido, entre aspas, na estética, eu acho que faz parte, é representativo da era ali que ele tá ilustrando. Eu acho que isso não é um problema em nenhum deles. Uma banda de rock de garagem também ser uma coisa popular entre os adolescentes, também é um pouco passado. Mas eu acho que esse filme consegue usar melhor os artifícios dessa história. Eu acho que tudo aqui funciona de maneira melhor do que nos outros dois. O evento aqui, pela primeira vez, não é relacionado a esportes, né? Aqui a gente tem um concurso de bandas, né? Que a filha quer ir, ao mesmo tempo que acontece o jantar de noivado da mãe. E eu acho que, apesar de parecer uma coisa muito de adolescente, eu acho que aqui a gente tem um peso de algo que pode definir o futuro, sabe? Nos outros filmes a gente até tem isso um pouco, mas eu acho que aqui a história consegue colocar isso de uma maneira melhor, consegue dosar isso de uma maneira melhor. A gente consegue entender que, apesar de parecer um capricho adolescente, a questão da banda, aquilo ali pode se tornar algo profissional no futuro. Então, existe um peso para os dois eventos ali. E uma coisa que esse filme também faz melhor, né, além dessa questão da relação com o pai, é também a relação com o irmão, porque no filme de 95 ele meio que desaparece, assim, ele tem muito pouca função na história. No filme de 76 ele até funciona, assim, eu acho que esse filme conseguiu trazer isso de volta de alguma maneira. Eu acho que Sexta-feira Muito Louca de 2003 é definitivamente a melhor versão dessa história, e não é à toa que ela ganhou uma continuação em 2025. A gente vai chegar lá, eu sei que vocês estão curiosos, a gente já chega lá. Porque em 2018 a gente teve mais uma versão, mais uma vez uma versão direto pra TV, uma versão direto pro Disney Channel, e essa tem bastante diferença das outras. Primeiro porque é um musical, ela é baseada no musical teatral de 2013, que era baseado em todas as outras versões. Eu acho que principalmente na versão de 2003, que eu acho que aqui guarda mais semelhança com essa história aqui. A gente tem de novo os daddy issues, a gente tem de novo o pai que morreu e um novo namorado, a gente tem de novo a festa de casamento da mãe. O que eu acho que é o pior nessa versão são justamente as coisas novas que aparecem. Eu esqueci de falar, né? Eu falei que todas elas têm um objeto mágico, né? Nessa aqui, o objeto mágico é uma ampulheta gigantesca. Foi o presente do pai da nossa adolescente, que eu também não vou lembrar o nome aqui, eu acho que nesse filme também não é Ana. E tinha um par, na verdade, e uma quebrou e outra sumiu nesse filme. Enquanto no filme anterior, eu não mencionei, eram biscoitinhos chineses que exerciam uma mágica, né? Uma maldição que fazia um terremoto só as duas sentiam. O que me pega muito aqui é que nesse filme a gente também tem dois eventos, né? Acontecendo ao mesmo tempo. O jantar de noivado da mãe. A mãe aqui, ela é uma produtora de casamentos que resolve produzir o seu próprio casamento, e isso vai gerar matérias em revistas e tal. Então, nessa sexta-feira muito louca, existem várias atividades ligadas ao casamento da mãe. Enquanto a adolescente está preocupada com, vejam só, uma caça ao tesouro que vai acontecer na escola dela, uma caça de tesouro anual, que é um evento que acontece e que não tem prêmio nenhum, o prêmio é só ser popular. Eu acho que de todos esses, essa é a pior das motivações, porque eu acho que se você não for adolescente, você jamais vai dar importância a algo do tipo. Nos outros, esse evento tinha muito mais importância. No de 76, o evento servia para mostrar o trabalho do pai para os investidores, então você tinha essa importância monetária. No segundo, era uma competição para a escola e também para conseguir fechar o negócio para a fábrica da mãe. No terceiro, tinha um evento que tinha o sucesso profissional da nossa adolescente. Aqui, sério, eu não me entendi isso até agora. Eu acho, tipo, caça ao tesouro?
Uma outra coisa que me incomoda, e eu acho que acaba sendo uma consequência, né, do momento em que o filme foi gravado, primeiro, que se você fala sobre cultura woke, você é um babaca. Então, se você acha que a cultura woke existe, eu acho que você tá no canal errado, você pode desligar esse vídeo, se quiser se desinscrever também, beleza. Mas existia um momento político, social, que a gente tava discutindo muito, problematizando certas coisas, discutindo muitas coisas, e esse filme meio que veio no auge disso, e existe um problema aqui dele ser o politicamente correto idiota. Do tipo, existe uma cena nesse filme que a nossa protagonista tem que parar para falar com os amigos dela que os corpos deles são perfeitos, que eles têm que se amar, num discurso tão cirandeiro e tão forçado e tão não natural que, sério, eu acho que isso aqui é a definição que os jovens dão de cringe, porque não tem outra maneira de falar sobre isso. Além disso, esse filme também importa uma coisa do filme de 2003, que tinha também no de 95, mas era um pouco diferente, que é a rivalidade feminina. A gente tem uma personagem ali adolescente que rivaliza, né, com a nossa protagonista. E nesse filme aqui, eu acho que justamente para tentar jogar ali nas regras do Disney Channel, ele faz com que a nossa protagonista sempre fuja do confronto o filme inteiro, até isso não ser mais possível. Algo também que, ok, é politicamente correto, é moralmente aceitável, mas é muito difícil de levar a sério. Para não dizer que eu odeio tudo dessa versão, acho que se não ficou claro ainda, essa é a versão que eu menos gosto de todos esses, eu gosto das músicas, eu acho que as músicas são legais, mas aí entra um outro problema também, uma outra modificação que foi feita. A música que eu mais gosto, ela é justamente na trama mais bizarra que esse filme colocou, que é a mãe, quando está no corpo da filha, se apaixona pelo crush da filha por conta da biologia. Juro, isso acontece. E é meio bizarro de ver. Mas enfim, esse também tá disponível no Disney Plus quando eu tô gravando esse vídeo, assim como o de 2003. Então, se você quiser assistir, vai lá. Agora, chegando no presente, em 2025, a gente recebeu uma continuação do filme de 2003. Simplesmente ignoraram que esse de 2018 existiu, graças a Deus. E a gente teve Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda. E a dúvida que eu vejo muitos vídeos tratando aqui no YouTube é se essa é mais uma continuação caça-níquel para tentar tirar dinheiro com a nostalgia, ou se esse filme pode ser considerado o retorno da Lindsay Lohan a Hollywood. Eu diria que não é nem uma coisa nem outra. Primeiro porque a Lindsay Lohan já tá aí há uns 3, 4 anos fazendo várias comédias românticas na Netflix. Então, pra mim, eu acho que o retorno dela já aconteceu. Eu acho que talvez esse filme consolide o retorno dela e deixe mais claro que ela voltou pra ficar. O que eu acho triste, de certa forma, é que não há nenhuma meia-culpa de Hollywood se colocando que, tipo assim, talvez a culpa seja nossa com tudo que aconteceu na vida dessa diva. Mas enfim, isso só eu pensando com os meus botões. Agora a verdade é que não. Essa continuação de Sexta-feira Muito Louca, na verdade, é o melhor tipo de continuação que existe. Porque você vê que é um filme feito com paixão. É um filme feito com amor. É um filme feito, sabe, por pessoas que gostam muito desses personagens, que gostam muito dessa história e que querem muito fazer isso acontecer. E como que a gente pode verificar isso? Primeiro que você vê que tá todo mundo se divertindo muito. Principalmente a Jamie Lee Curtis, ela brilha nesse filme. Eu acho que ela já tava bem no filme de 2003, mas aqui há muito mais espaço pra ela brilhar, sabe? Parece um jogo de vôlei que estão jogando a bola pra ela cortar e ela corta o tempo todo. Eu acho que esse filme funciona muito bem. E você vê que ele é um filme pensado com o coração, porque é uma continuação que trouxe de volta todo o elenco original. Tirando o personagem do avô que existe ali no filme de 2003, porque provavelmente aquele idoso deve estar vivo. Eu nem procurei isso, mas eu acho que é por isso. De resto, todo mundo volta. Até personagens que você nem imaginou que estariam aqui, estão aqui. Então, eu acho muito legal como o filme se preocupou em trazer todo mundo, todo o elenco de volta para esse projeto de paixão. E esse filme também tem novas adições muito legais no elenco, né? O Manny Jacinto e as duas meninas que fazem ali as novas adolescentes do pedaço. Julia Butters e Sophia Ramos. E esse filme tem também uma atriz que eu gosto muito, que é a Maitreyi Ramakrishnan, de Eu Nunca, e, cara, ela tem um papel muito legal nesse filme. E como a própria Jamie Lee Curtis vem anunciando em todas as entrevistas desse filme, esse filme é como se fosse uma carta de amor para Los Angeles, segundo ela. Principalmente porque muitos cenários do filme, né, o filme se passa em Los Angeles, mas muitos cenários do filme não existem mais, porque eles foram embora aí nos incêndios que aconteceram na cidade no ano passado. Mas eu acho que
que esse filme, ele é uma carta de amor pros fãs do primeiro filme também. Ele respeita muito a nostalgia, sabe? A nostalgia não tá ali só por existir. Ela tá ali pra acrescentar novos pontos, sabe? Pra trazer algo de novo, pra trazer algo de refrescante, pra trazer os personagens que você ama, em lugares que você ama, mas também para trazer essa conexão. Eu acho que é importante, né? Se a gente tá falando de histórias sobre conflitos geracionais, você ter uma história que você assistiu e agora você é mãe e você poder assistir a continuação com a sua filha, sabe? Eu acho que essa continuação, espaçada aí em 22 anos, pode, na verdade, ser um filme sobre conflito de gerações e que une gerações diferentes. E eu acho que essa ideia em si já vale super a pena. Bom, no momento que eu tô gravando esse vídeo, uma sexta-feira mais louca ainda está em cartaz nos cinemas brasileiros. E eu fortemente recomendo que você vá assistir. É uma experiência nostálgica, divertida, incrível. Ah, e eu nem comentei, mas a nova trama tem elementos muito parecidos com os de 2003. Então, vou deixar aí no ar, né? Sem muito spoiler por aí. Mas se você chegou nesse vídeo depois do lançamento, dá uma olhadinha aqui na descrição que eu vou deixar o link para todos os filmes. E provavelmente vai estar na Disney Plus também. Bom, em algum lugar desse vídeo agora tá aparecendo meu arroba e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Nelas, a gente pode bater um papo sobre cinema. Você pode me contar se você também fez essa maratona e qual desses filmes é o seu favorito. E claro, você fica por dentro de tudo que vem por aí no canal. Afinal, eu tô sempre postando os filmes que tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. Bom, eu vou aproveitar a nostalgia para pegar o meu MP3 e ouvir o grande hit do Pink Slip, Take Me Away. Eu recomendo que você faça isso também. Até o próximo filme.